Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E hoje, nosso convidado é árbitro internacional de basquete, tendo apitado as finais do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, Estados Unidos versus França, e Atenas 2004, Argentina versus Itália. Atuou também como comentarista por 9 anos nos canais Globo, além de passagens pela TV Cultura, Fox Sport, SPN Brasil e Rádio CBN. Atualmente, ele é gestor técnico da Liga de Basquete Feminino e responsável pela consultoria técnica esportiva. Com uma carreira brilhante no esporte, ele está aqui para compartilhar suas experiências e falar sobre a importância do basquete e do esporte na educação. Seja muito bem-vindo, Renatinho! Muito obrigado, é um prazer estar aqui no FaloCast com vocês e vamos falar, né, sobre o quanto é importante o esporte dentro da educação, né, nessa transformação, porque o esporte também transforma, né, assim como a cultura dentro da educação, então vamos falar muito sobre isso. E a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é qual que é a relação entre o esporte e a escola? Eu acho que é uma relação fundamental. Eu acho que dentro da escola, nos países hoje que a gente vê que são países desenvolvidos, você vê que o esporte dentro da escola ele é muito enraizado, ele é uma política pública mesmo. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil a educação física dentro da escola, só que ela não é uma educação física, como a gente pode dizer assim, com uma política, ou seja, uma obrigatoriedade, como uma matéria que, por exemplo, poderia não passar de ano, enfim. Então, a gente vê muita gente que foge da educação física, né? Eu tive essa experiência, sou professor de educação física, estive dentro da escola e sei como isso funciona, mas eu acho que além da educação física, as escolas deveriam ter também as turmas de treinamento, algumas eu sei que existem isso, mas não é uma coisa obrigatória, né? Não é uma política, mas deveria ter uma política de turmas de treinamento. Eu sempre sou a favor que a escola ela deveria ser um centro esportivo onde as crianças passassem por diversas experiências de modalidades, né? Como é nos Estados Unidos, ou seja, a criança vai lá no high school, ela passa lá pela ginástica artística, pela natação, pelo basquete, pelo futebol, por várias modalidades, e aí o profissional de educação física, né, o professor, ele detecta qual a habilidade maior daquela criança, e aí sim ela vai ser designada para a modalidade onde ela tem mais características. Então, acho que isso falta no Brasil. A gente já tem uma educação física muito defasada, e a gente sabe que o esporte e a cultura dentro da escola, ela pode transformar a vida das pessoas, né? Sim, exato. Então, a criança que está muito na vulnerabilidade, às vezes no contraturno da escola, ela pode praticar uma modalidade, ela pode desenvolver uma atividade cultural, seja ela teatro, música. Então, assim, eu acho que o esporte e a educação, aqui no Brasil, ainda elas são muito pouco reconhecidas como ferramentas dentro da educação para a transformação das pessoas. Acho que isso é uma coisa que os governantes deveriam trabalhar mais. As políticas públicas com essa obrigatoriedade dentro da escola, um investimento mesmo na educação e na cultura, no esporte e na cultura. Já chegou falando tudo, né? Querendo ou não, no Brasil é mais como se fosse, principalmente no ensino médio, pelo menos a experiência que eu tive, é mais como se fosse uma atividade extracurricular, né? Não é tão valorizado como nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem como você ter bolsas acadêmicas através do esporte. E por que você acha que nos Estados Unidos tem isso e no Brasil não é tão valorizado assim? Porque é uma política pública, é uma coisa que é fundamental para eles, é primordial. Então, a criança, desde o high school, ela já entra, o esporte ele é muito enraizado dentro da escola, então ela já entra nesse processo todo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Aqui no Brasil assim, é muito jogado, e assim, até faço uma meia-culpa, porque eu acho que os profissionais também são culpados, os professores de educação física também são culpados. Sabe aquele negócio? Eu finjo que dou aula, o Estado finge que me paga e o aluno finge que teve aula. Sim. Então é basicamente isso, né? Não estou dizendo que todos, assim, mas existe uma grande parte que às vezes a culpa é do profissional também, que não corre atrás, que não briga pela sua matéria, pela sua disciplina. Assim, é uma questão, claro, cultural também, é uma questão política, porque não existe uma força que vem de cima para baixo,
né? Não existe um Ministério da Educação que venha com uma política forte de cultura e esporte dentro da escola, de obrigatoriedade, de investimento, para a gente ter E assim, o resultado não vai vir imediato, o resultado é a longo prazo, você vai ter um resultado a 8, 12, 16 anos. Então, assim, e aqui no Brasil, quando a gente fala de esporte, a gente só fala de esporte perto das Olimpíadas. Durante os outros 3 anos e meio, não se fala de esporte, não se fala qual é a preparação de atleta, como pode se tirar um atleta, uma criança da escola e ele se transformar em um atleta. E aí tem uma pesquisa muito legal, que foi feita alguns anos atrás, que 85% dos atletas que chegaram às suas seleções ou nas modalidades individuais, eles começaram esportes na escola. Então, quer dizer, a gente já sabe que o caminho é por aí, mas a gente não faz a lição de casa que teria que começar por aí. Então, assim, tem que vir de cima. Tem que ter um governo que realmente bata forte nisso, que fala, isso é uma prioridade da minha gestão e vai ser assim. Senão a gente não vai conseguir formar novos campeões, transformar a vida das pessoas através do esporte, né? E também transformar a vida através da cultura. Então fica muito complicado quando não vem uma ordem, um ordenamento de cima para baixo. Porque muitos professores, às vezes, eles só dão a bola, joga e fica assim, por lá. Às vezes você vê, tem pessoa na quadra que nem tá sentada na bancada, nem faz nada, né? A minha professora do fundamental, ela nunca, não deixava ninguém fora. Ela só se a pessoa tivesse com muita cólica. Aí, mulher, na realidade, né? Porque ela fazia todo mundo As jogar. mulheres sempre fogem da aula de educação física, né? Eu tive essa experiência, assim. Mas, assim, por quê? Porque como não é uma coisa obrigatória, as pessoas vão... Porque não é uma coisa prazerosa. A partir do momento que tem uma política, que você tem... o professor vai ter materiais para trabalhar, uma aula mais planejada, ele é melhor remunerado, então ele vai se sentir mais motivado também. E aí, com certeza, todo mundo iria querer fazer a aula, entendeu? Então, assim, é um ciclo, um círculo, a gente pode dizer, vicioso, de coisas ruins, que aí, lá na ponta, na pirâmide, o que acontece? O aluno, a criança não quer fazer. Então, assim, precisa mudar tudo. É o que eu falei, precisa ter uma política realmente voltada a essa transformação. Senão, a gente vai ficar engatinhando, e um país que não reconhece que a educação é o seu maior bem, é o seu maior valor para a sua sociedade, é um país que é afadado ao fracasso. Exato. E aqui eles priorizam mais o ensino, né? Então, tipo, eles meio que deixam de lado o esporte, principalmente. Mas nos Estados Unidos é totalmente diferente. Tipo assim, tem uma academia, a Monte Verde, lá na Flórida, que ela tem um programa de basquete. Sim. Então, vários jogadores da NBA foram formados lá dentro dessa escola. E também tem balé, dança, também é um esporte. Lá tem a School of American, que é uma academia de balé, que as bailarinas entram lá para fazer balé e estudam lá. É um residencial, elas moram lá, estudam e praticam esporte. E aqui no Brasil, também acho que talvez seja a falta de recurso. Exato. Você falou políticas públicas. A falta de infraestrutura também nas escolas, porque na maioria das vezes as quadras, assim, sempre quando chove fica molhado, os alunos têm que lá secar. Mas esse é porque eu te falo, tem que vir do governo, né? Exato. O governo tem que investir nisso. Muito equipamento, muito. Tipo, eu te dou um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu participei dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na época eu era comentarista dos canais Globo, né? Então eu fiz pelo Sport TV. Então, estive ali em todas as arenas, fui assistir outras modalidades, enfim, o parque está lá. O parque está lá. Qual é o legado que ficou desse parque? Que ali iriam ter escolinhas de esportes para as crianças, para os projetos sociais, para as crianças carentes. Está lá. Muito pouco é usado. Então, assim, a gente não aproveita os investimentos que são feitos nesses legados para poder utilizar isso para a nossa formação do futuro. Então, é muito complicado. A gente vai sempre, o que eu falo, a gente vai sempre ficar batendo na mesma tecla, mas quem tem que mudar isso são as políticas públicas, senão as coisas não vão mudar. Outro exemplo legal, a Argentina, né, nessa final que eu captei em 2004, a Argentina foi campeã olímpica de basquete, uma hegemonia que até então era dos Estados Unidos, por causa do Dream Team e tudo mais. A partir de 2004, nas escolas da Argentina, a educação física era obrigatória e o basquete também. O basquete se tornou uma modalidade obrigatória porque eles queriam formar uma outra geração. Então, assim,
se não existir esses movimentos, a gente dificilmente vai ter muito sucesso dentro da educação e do esporte. Então, assim, eu acho que está tudo muito interligado. A educação está muito interligada com a cultura, com o esporte, isso é dentro da escola, isso transforma a vida das pessoas, isso forma o caráter das pessoas quando são ainda jovens e adolescentes para o futuro, para a vida adulta. Então, assim, tem que ter esse pensamento. Se não tiver esse pensamento, o país realmente não vai mudar. Com certeza. E com isso, o novo ensino médio só tem educação física no Exato. primeiro e no segundo ano. Ou interligado. E como a gente vê que eles meio que deixam isso tão de lado, que no terceiro ano não tem educação física. E É um absurdo, né? na fase que, assim, o adolescente tá entrando, assim, nos 18. E educação física é importante por vários motivos, principalmente pela sua saúde, né? Exatamente. Exato, pela saúde. E também a educação física ajuda no foco da pessoa, trabalho em equipe, que forma a pessoa também para a área de trabalho, né? Claro. Então não é importante só pela saúde, mas também pela prática da pessoa. Porque dentro da educação física, a gente monta times, a gente interage com as pessoas. Então isso ajuda, né, no trabalho em equipe. Na verdade, a educação física, a aula de educação física, a prática, né, não só da aula, mas dos esportes, ela te traz algumas coisas que são fundamentais para a sua vida. Primeiro, respeito à hierarquia, né? Você vai começar a respeitar a hierarquia, você vai começar a respeitar o trabalho coletivo, ou seja, nas modalidades coletivas ninguém ganha sozinho, né? Vocês gostam do basquete, vocês sabem. Não adianta eu ter o LeBron James no meu time se eu tiver outros 4 jogadores que não ajudarem. Ele pode ganhar um jogo, mas ele não vai ganhar um campeonato. Sim. Quem vai ganhar um campeonato é um time, é todo mundo se dividindo, né? Então, assim, então ajuda, né, nessa coisa de respeitar a hierarquia, de respeitar o jogo. Por exemplo, eu tenho minha academia de basquete. Eu levo os meninos, porque assim, eu acho que não é só o treino. Eu levo eles para jogar em campeonatos. Por quê? Porque eu acho que é importante eles terem ali que respeitar o adversário, saber que às vezes o adversário é melhor do que você, saber que às vezes o adversário é melhor do que você porque ele treinou mais do que você, então ele quer mais do que você. Então isso mostra para você que você tem que querer mais do que ele, treinar mais. Você tem que saber ganhar, não tem que ficar tirando sarro na vitória e nem ficar triste na derrota, porque o próximo jogo é logo ali. Então assim, porque eu quero mostrar para eles que essas experiências eles vão levar para a vida e vai ser a vida deles. Exato. Então, olha quanto é importante o esporte. Você falou do balé, da dança, da cultura, na vida das pessoas, na formação das pessoas. Então, por que os Estados Unidos é uma potência? Eu volto a bater aqui. Se eu pudesse, moraria nos Estados Unidos, porque eu acho que as coisas lá dão certo. Por que é uma potência? Porque eles têm as políticas já pré-determinadas e tudo tem sucesso lá. Por quê? Porque fazem bem feito. Por que eles são, nas Olimpíadas, os maiores medalhistas? Porque eles trabalham desde pequenininho. Desde pequeno. As crianças dentro do esporte para se tornar uma potência olímpica, eles investem nisso. Eles sabem que o esporte vai dar retorno, né? Exato. Então, tem uma pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, que diz que cada dólar investido no esporte, a cada $1 investido no esporte, o país ele economiza 3 na segurança e na saúde. Porque se o jovem está fazendo esporte, ele vai ficar mais saudável, ele vai ficar menos doente, então ele vai frequentar menos o hospital. E o hospital público é dinheiro público. E ele também vai estar mais fora da vulnerabilidade, então ele vai dar menos problemas em termos de segurança. Então você vê, R$1 investido, vamos pôr R$1 investido no esporte, eu economizei 3 na saúde e na segurança. Então, a ONU que está falando isso, não sou eu, não é você, é a ONU. É a ONU, então, por experiência de mais de centenas de países. Então é isso, eu acho que quando a gente fala de educação, intrinsecamente a gente está falando do esporte e da cultura também. E você, como professor de educação física, qual que você acha, qual que você viu que foi o maior desafio para implementar realmente o esporte nas escolas? Olha, eu acho assim, primeiro na escola pública, na escola particular é mais fácil, né? Eu já tive algumas parcerias com escolas particulares, você apresenta um projeto, né? A escola particular, geralmente, ela tem uma gama de possibilidades financeiras, né? Sim. São alunos que têm uma possibilidade melhor de pagar para fazer, né? Uhum. E na escola pública, você passa pelo problema da gerência, ou seja, quem que gere a escola? É só o diretor? Não, tem que passar pela Secretaria da Educação. Então, assim, você começa a encontrar entraves para desenvolver um projeto dentro da escola.
Então, assim, é muito complicado quando você quer ir direto numa escola, desenvolver um projeto, porque passa por alguns trâmites burocráticos e aí a coisa fica patinando e não anda. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu falei, tem que vir lá de cima. O que a gente faz, por exemplo, na LBF, que é a Liga de Basquete Feminino? A gente vê hoje uma dificuldade muito grande de meninas quererem jogar basquete. Por quê? Porque não tem oportunidade. Né? Elas, primeiro, não tem onde entrar. Né? Às vezes é muito clube, se você não for sócio do clube, você não consegue praticar, então é muito complicado. O que a gente faz? A gente tem um programa que a gente chama LBF nas escolas. A gente pega o time da cidade, então hoje a gente tem lá 11 equipes, a gente pega essa equipe, leva para dentro de uma escola e faz uma vivência com os alunos do basquete. E, claro, abre as portas daquela equipe para as meninas que queiram começar a jogar basquete dentro das escolinhas. Então, assim, uma forma que a gente pode ajudar é essa. Pegando, por exemplo, a gente fez aqui com o Corinthians, né? O Corinthians tem um time feminino. Então, a gente levou o Corinthians numa escola da Zona Norte. Eles fizeram lá uma apresentação, participaram 300 crianças, fizeram vários exercícios junto com as atletas. Elas fizeram uma palestra explicando qual a importância do esporte na vida delas, que a maioria delas saiu da escola e hoje são muitas jogadoras da seleção brasileira. Então, assim, essa é a nossa forma que a gente pode contribuir. Mas você vê, uma liga que é profissional a gente atingiu mais de 1.200 crianças nessa temporada com esse programa. De alguma forma, eu coloquei uma coisinha ali na cabecinha da criança em jogar basquete. Uma dúvida, né? Uma vontade. E se todas as entidades fizessem isso, se o governo fizesse, imagine, a gente transformaria isso aqui numa potência. Com certeza. Eu pego Com todos os esportes ainda, né? Com todas as modalidades. Eu pego um exemplo não sei se vocês lembram disso, mas acho que vocês vão lembrar. No Rio de Janeiro tinha aquele negócio da polícia pacificadora, que a polícia ia para dentro das comunidades, fazia ali como eu posso dizer assim, uma ala pacificadora, eles montavam lá uma unidade deles dentro da comunidade para tentar pacificar. Eu já faria o contrário, eu não levaria a polícia para dentro da comunidade, eu levaria o esporte, eu levaria um centro olímpico para dentro da comunidade, com aulas, mas assim, investiria pesado. Como tem no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, tem a Mangueira lá, que tem um trabalho social incrível, que tem basquete, que tem vôlei, tem natação, tem ginástica, tem balé. Então, assim, eu investiria nisso. Você imagine, vou pegar o Rio de Janeiro, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, o que deve ter de menino e menina talentosa para jogar basquete, para fazer ginástica, para lutar boxe, para o tênis de mesa, enfim, para o atletismo. Imagine, para o atletismo, a potência que deve ser uma comunidade. Mas assim, eu, Renatinho, sozinho não vou conseguir fazer, entendeu? É tudo uma questão de política. Alguém tem que entrar com essa ideia de falar, não, a educação vai ser o ponto principal do meu governo. Eu sei que se eu investir em educação, eu vou ter que ter menos custos de saúde e de segurança. Então, eu vou investir na educação. E dentro desses pilares da educação, o esporte e a cultura junto. É isso. E você já viu algum exemplo, por exemplo, um aluno que é mal na escola e depois que ele introduziu no esporte, ele melhorou? Vários. Os meus melhores alunos nas aulas de educação física eram os piores alunos dentro da sala de aula. Por quê? Porque geralmente esses alunos, eles são hiperativos. Eles são muito ligados. E aí eles têm um perfil que às vezes o professor de sala de aula não consegue detectar, que é o perfil da liderança. O aluno geralmente hiperativo, ele é um líder nato. Agora eu vou falar, para o bem e para o mal. Né? Ele pode levar a liderança para o bem e para o mal. Mas o que eu procurava fazer? Eu procurava trazer ele para a liderança do bem dentro da minha aula de educação física. Então ele me ajudava, ele organizava a aula comigo, ele dividia as equipes, ele era o centro das atenções, eu pedia para ele, estuda sobre a regra da modalidade tal, que na próxima aula você vai falar um pouquinho, você vai me ajudar nisso. Então, eu procurava trazer ele para o meu lado e, ao mesmo tempo, depois que ele estava do meu lado, ali, já criando um vínculo não só de professor-aluno, mas um vínculo de amizade mesmo, de amigo. Eu falava para ele, você tem que melhorar, porque lá na sala dos professores, os alunos às vezes falam de você, os professores falam de você, então procura melhorar, e aos poucos eles iam melhorando. Hoje eu encontro alguns deles na rua.
E aí eles falam, professor, você lembra de mim? Nossa, como eu aprontava, pô, mas graças a você, obrigado por você ter me mostrado. Hoje eu trabalho com meu pai, eu sou empresário, estou trabalhando na empresa dele, tal, tal. Então, assim, procurar trazer esse aluno que é mais hiperativo, porque ele não é mau aluno porque ele não é inteligente. Ele é mau aluno porque ele é hiperativo mesmo, ele não consegue concentrar ali 2 segundos para prestar atenção naquilo que está sendo falado. Então, trazer ele para o lado da liderança é um caminho também muito positivo. Com certeza. E como você lidava com os alunos assim que tinham menos interesse na aula de educação física? Eu procurava entender o porquê que eles tinham menos interesse, o que tinha acontecido com eles para eles terem menos interesse. E a minha grande briga, entre aspas, enquanto eu fui dar aula em escola, eram as meninas. Uhum. 80% das meninas não queriam fazer educação física. E aí eu queria saber qual era o motivo. Um dos motivos era, às vezes, a vergonha, porque os meninos faziam juntos, né? Então, essa aula mista, às vezes, dava um pouco de constrangimento para as meninas, às vezes aquelas meninas que não tinham muita habilidade, que não tinham muito... não tinha essa experiência, do esporte. Então, às vezes, ela ficava envergonhada, porque ela gostava do menino, não queria que o menino visse que ela não tinha habilidade, sabe essas coisas? Então, eu fui entender o porquê. E aos poucos eu fui tentando fazer com que minhas aulas fossem diferentes. Então, às vezes, eu direcionava um pouco mais os meninos num determinado exercício e elas em outro. Então, eu procurava dar uma dividida para tentar trazê-las para dentro da aula. E aí, o que também eu criava? Porque aí também tem o lado professor da coisa. Ah, você não quer fazer aula? Beleza, você vai precisar me fazer um trabalho de pelo menos 20 páginas sobre a modalidade. Então, às vezes, a menina, para não ter o trabalho de 20 páginas, ela vinha fazer aula. Né? Então, era a contrapartida. Tá bom, você não quer fazer aula? Beleza. Então, você vai me falar sobre a história dos Jogos Olímpicos, mas no mínimo em 20 páginas. Então, ela ia ter que fazer uma pesquisa, conhecer o esporte. De alguma forma, eu ia fazer ela estar ligada a essa cultura do esporte. Mas aí, às vezes, a maioria preferia fazer aula, né? Porque do que ficar em casa estudando, fazendo um trabalho. Então, eu procurei, de alguma forma, tentar trazer para o meu lado, né? Mas a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Na minha antiga escola, que era particular, o professor fazia isso também. E eu percebia, e eu sempre fui uma pessoa que adora esporte, sempre tentei tudo. Então, em todas as aulas de educação física eu participava, mas a maioria das meninas da minha sala, elas eram mais quietinhas, elas não gostavam. Aí o professor de educação física ia lá e pedia o trabalho. E aí elas preferiam fazer a aula, realmente. Só que aí agora, na minha escola, que é pública, eu percebo que o professor meio que, ele não pede, né, pra fazer trabalho, ele só acaba deixando. Mas na realidade, ele tem, na nossa escola agora, que a gente estuda junto, ele tem dois lados. Às vezes ele dá aula teórica e pede pra gente fazer trabalho, ou às vezes ele dá aula prática, mas aí umas pessoas ficam largadas, quem não quer fazer não faz, e aí é isso. Só que eu prefiro, por exemplo, na minha antiga escola também era assim, minha professora, ela era assim demais, ela nem dava opção de fazer trabalho, ela falava, ou você vai fazer ou você vai ficar com nota ruim. E juro, era incrível, ela fazia Olimpíadas, fazia Copa, sabe, espelhando assim, fez Copa Feminina, nossa, foi incrível. Ela incentivava muito, inclusive, por exemplo, eu nunca gostei, não. Eu não gostava muito de esporte porque eu não era muito boa. Ela foi me incentivando, eu fui fazendo. Aí eu despertei uma vontade dentro de mim de fazer vôlei pra melhorar. E eu fui melhorando, eu fui fazendo handball, participei de campeonato e juro, foi incrível. Agora, assim, não tem tanto muito. Eu acho que a função da escola basicamente é essa. Ela te fazer uma consumidora do esporte, entendeu? Você vai gostar do esporte para a sua saúde, principalmente, para o seu bem-estar físico e mental, mas para você ser uma pessoa que siga a linha do esporte. O esporte ele te leva sempre para um caminho bom, vai te desviar do caminho das coisas ruins que vão aparecer na sua vida. Eu acho que um dos grandes legados do esporte é esse, é te levar para um caminho da saúde, um caminho saudável, um bate-papo legal. Quem é atleta tem um bate-papo legal, quem pratica esporte tem um bate-papo legal, tem uma outra visão da vida. Eu acho que é por aí. Era muito incrível. E aproveitando, a gente vai iniciar o nosso primeiro quadro, que é o quadro Falou Tudo. Você quer começar, Gabi? Vou começar. Tá. Quais as mudanças no sistema educacional poderiam ajudar a identificar e desenvolver os talentos esportivos no Brasil? Essa é a educação física seletiva. A educação física seletiva com várias modalidades, e aí vários profissionais, né, de educação física, e esses profissionais detectando qual são os talentos, na verdade, quais são as habilidades, né? A gente nasce com habilidades diferenciadas.
né? Então, quais habilidades diferenciadas aquela criança tem? Então, por exemplo, eu vou ver você jogando basquete, vou ver você em algumas modalidades que você vai escolher, né? Claro, não dá para passar por 30, 40 modalidades, mas você vai ter 5 para escolher. E naquelas 5 que você escolher, eu vou te avaliar. Aí eu vou falar, ó, você tem um talento mais para natação. Acho que os teus movimentos, tal, você tem essa habilidade. Então você vai nadar. Vamos investir em você no basquete. A outra, vamos investir na ginástica artística, enfim. Então acho que essa seria do começo. Eu acho que a gente não conseguiria fazer isso assim 100% no primeiro momento, mas de repente construir algumas escolas como centros olímpicos e centros de educação, e aí a partir daí começar a fazer algum trabalho nesse sentido, até transformar todas as escolas do Brasil assim. Seria um sonho, né? Nossa, seria muito Imagina. incrível. Imagina 5 modalidades para você poder escolher qual que. E aí depois você ser direcionada para a turma de Exato. treinamento daquela modalidade para te desenvolverem naquela modalidade. É claro que a vida esportiva ela é um funil. Vai vir um monte de gente aqui, só que lá em cima são poucos que vão chegar, mas não importa. Essa vida sua dentro do esporte, ali na tua, ainda como criança, como adolescente, ela vai te moldar para o futuro. Você com certeza vai ser um adulto muito bom. Entendeu? Com valores, com princípios, que vai te tornar um adulto exemplar e, consequentemente, um país melhor também, porque são adultos que vão pensar melhor Exato. no futuro, nas pessoas e vão cuidar melhor do planeta também. Com certeza. E o que falta para as escolas enxergarem o esporte como um investimento e não como uma perda de tempo? Eu acho que as escolas particulares, elas já enxergam como um investimento. É claro que também uma parte financeira para eles, né? Porque existe um retorno, a escola tem que dar lucro, e eles veem o contraturno, aquela coisa do período integral, e à tarde você fazer algumas modalidades que você paga para fazer, enfim. Ela tem que enxergar que é uma transformação da sociedade. Ela tem que enxergar aquilo que eu falei, que eu investindo aqui numa escola pública de período integral, aonde no contraturno você vai ter esporte, você vai ter cultura, você vai ter aula de computação, por exemplo, aula de inglês, enfim, de uma língua estrangeira a mais, né, para o teu currículo. Eu estou investindo o quê? Na tua formação. E isso vai me fazer o quê? Eu diminuir custo de segurança e custo de saúde. Então, ela tem que chegar nesse sentido, que esse investimento é um investimento para o futuro, para te formar um cidadão melhor, que vai me gerar menos custo na segurança e na saúde. Porque muitas vezes, quando você quer fazer um esporte à parte, você tem que ir para um clube e geralmente se associar, ou se não é um clube, é uma escolinha e geralmente é muito caro, muito caro mesmo, e vem aumentando as coisas. E aí a pessoa perde, fica desanimada, deveria ter esportes gratuitamente. Com Tem, certeza. mas infelizmente a estrutura não é tão boa assim quanto uma paga. Seria bem melhor. E também tem muita gente, né, que procura esses esportes que são não pagos, e aí normalmente a gente precisa ficar na fila de espera, né, para esperar esse time Sair pra sair. peneira também. Exatamente. Mas acho que peneira não precisa pagar, né? Ah, não, tem peneira alguns clubes cobram. Você vê, eu sou coordenador de um projeto que era na antiga Cracolândia, onde tem, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar, algumas pessoas vão conhecer. Tem uma igreja, um santuário que é maravilhoso, chama Sagrado Coração de Jesus. É bem no centro ali do Bom Retiro, e aí na frente tem uma praça, que chama Praça Largo Coração de Jesus. E a gente tem um projeto lá, na verdade, através de uma ONG, né, que eu coordeno essa unidade, que são aulas de basquete e skate ali para a comunidade, durante todos os dias da semana. Agora, por exemplo, tem um professor lá. Só que é muito pouco divulgado, e aí, por ser uma região de muito problema de segurança, muito poucas crianças frequentam, entendeu? Então, assim, tem que ter mais programas como esse, só que em regiões onde a criança possa chegar com uma segurança, né? A gente sabe que ali tem todo um problema da Cracolândia, enfim, de vulnerabilidade nas ruas, de pessoas, infelizmente, ali jogadas. Então, assim, tem que ter mais situações como essa, mas muito bem mais divulgadas e com segurança para todo mundo poder participar. Exatamente. A minha próxima pergunta é por que nos países como, por exemplo, os Estados Unidos, o pilar esportivo é tão visto assim nas unidades escolares e no Brasil a gente não consegue enxergar isso?
Porque quando você falou de pilar esportivo, porque para eles o esporte e a cultura dentro da escola é um pilar da educação. Para eles é fundamental. Para eles é uma política mesmo. A escola que não tiver esporte e cultura não pode nem abri-la. Então, porque é uma coisa primordial. Se não tiver isso, eles não dão a licença para a escola. Então, assim, é política. É a forma como eles enxergam o desenvolvimento das pessoas. E a forma como eles enxergam que o país pode ser melhor, eles oferecendo esse tipo de pilar estrutural, entendeu? Então, é o que falta no Brasil. Eu acho que a gente tem muito investimento na educação, a gente tem muito dinheiro para investir na educação, mas eu não sei se esse dinheiro é investido da forma correta. Com certeza. Entendeu? Você pega o orçamento agora que vai ser votado essa semana pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, né, o orçamento 2025, o dinheiro da saúde e o dinheiro da educação, eles são os maiores investimentos do governo. Só que será que é investido do lado certo? Será que esse dinheiro chega realmente onde tem que chegar? Exatamente. Então, assim, no Brasil a gente tem essa dúvida, né? A educação é um pilar do governo, é claro, um dos maiores orçamentos do governo, só que eu não sei se esse orçamento chega na ponta, se ele realmente é desenvolvido da forma correta. E você pode dar exemplos de como o basquete ele contribui para desenvolver a liderança e a autoconfiança, que são características muito importantes para os jovens, né? O basquete ele tem várias. Primeiro, ela é uma modalidade, o basquete, que desenvolve toda a sua estrutura física. Então, por exemplo, você trabalha membros superiores, membros inferiores, você trabalha intelecto, você trabalha as suas habilidades, você corre, você pula, você salta, você agacha, você vai no chão brigar pela bola, enfim. Além de tudo isso, ele desenvolve o teu lado de sociabilidade. Ou seja, o basquete é um esporte coletivo. Ou seja, você precisa de uma coletividade. Se chegar eu e você lá na quadra agora para jogar, a gente só pode jogar 1 contra 1. Se a gente quiser jogar um jogo de basquete, a gente precisa ter 5 para jogar. E com 4 não dá. A regra não permite, tem que ter 5 jogadores. Então, assim, é um esporte coletivo. Um tem que ajudar o outro. Como eu posso dizer assim? A definição da coletividade é essa. É um auxiliando o outro. Então, ele pode te ajudar na sociabilidade, ele pode te ajudar a você ser um líder positivo, ou seja, você lidera aquele grupo de 5 pessoas que está jogando dentro da quadra, né? Então, ele te faz. A autoconfiança ela te traz com o desenvolvimento do jogo. Eu vejo crianças que chegam lá, por exemplo, na minha academia, que tem muita dificuldade de driblar, ainda tem dificuldade com essas habilidades normais que é da modalidade, os fundamentos. E aí você vê a evolução, e aí você sente a autoconfiança. Você leva no jogo, aí ela faz a primeira cesta da vida dela. Isso traz para ela uma autoconfiança que é fundamental. Então, o esporte, ele traz a autoconfiança para você. Ele traz a autoestima. Pô, eu tô legal, tô bem, tô treinando bem, meu corpo tá legal, eu tô saudável, eu emagreci, entendeu? Tanto que se você vai ruim no esporte, você fica totalmente para baixo. De uma certa forma, quando você desenvolve e você pratica um esporte, você já se sente melhor, né? Então, eu acho que o basquete ele pode trazer isso. O respeito à hierarquia, o respeito às regras do jogo. Então, a gente vive num país que tem regras, o basquete tem regras também. O respeito ao adversário, saber que eu tenho que respeitar o que está jogando comigo lá, contra mim, né? Então, assim, saber vencer, saber perder, isso é fundamental. Tem gente que sabe ganhar, mas não sabe perder. Sabe aquele negócio? Eu ganhei e nós perdemos. Ou vocês perderam, entendeu? Então, assim, o basquete ele pode te trazer todas essas variáveis que são importantes para a sua vida também. E minha última pergunta é: se a educação tratasse o esporte como ferramenta de aprendizado, quais impactos você acha que a gente ia ver no comportamento dos alunos? Vários. Eu acho que eles seriam melhores filhos, eles se comportariam melhor com seus pais, eles respeitariam mais os amigos, eles respeitariam os professores, eles ficariam menos no celular, que hoje em dia a gente vive uma geração que só vive no celular, né? Muito preocupada só com a tecnologia e pouco preocupada com a saúde, e a gente vai ter esse reflexo lá na frente. E querendo ou não, depois da pandemia, muitas pessoas se desleixaram no esporte, era o que minha professora falava, que deve falar até hoje, enfim, que muito depois da pandemia todo mundo se desleixou, ficou meio mole, as habilidades, querendo ou não. Claro, a gente teve um impacto muito negativo, a pandemia, todo mundo parou. A vida de todo mundo parou, né? Tudo que você fazia, você parou de fazer.
E aí essa retomada é mais difícil. A gente talvez teve um ano de 2022, 2023 ainda, capengando, 2024 já foi um ano melhor, e a gente espera que 2025 seja um ano assim, onde as pessoas realmente entendam que a saúde é um fator primordial da vida. Se você não tiver saúde, você não vive. Exato. Então, assim, aí as pessoas começaram a desenvolver. Vocês devem estar ouvindo muito isso. Muitos adolescentes, muitas crianças com TDAH. Uhum. Por quê? Porque o celular te faz ser assim, você ter ficado preso em casa te fez assim, você deixou de conviver com as pessoas. Sim. Né? A pandemia trouxe também algumas coisas positivas, por exemplo, como o home office, que hoje está sendo observado que não é tão positivo assim. Por quê? Porque aquela pessoa que trabalha com a criatividade, que trabalha com o pensamento, que trabalha com a troca de ideias, ela, represada na casa dela, ela não produz tanto. Ela precisa ter o convívio. Exato. Você imagina a gente fazendo podcast aqui, cada um na sua casa. Sem o convívio, sem o bate-papo ali, sem a chegada, sem o café, sem a gente se conhecer, sem o olho no olho. É diferente. As pessoas produzem diferente. Uhum. Então, assim, o convívio humano, gente, é fundamental. O sentar na mesa com os pais, na hora da alimentação, na hora ali da refeição, aquele momento família, aquele momento com os amigos. Às vezes eu vou comer num restaurante, aí eu chego lá, tem uma garotada, uma moçada igual vocês ali sentada e tal, aí tá todo mundo assim. Uhum. 4, 5, 6 pessoas na mesa, todo mundo assim. Eu falo, eles devem estar conversando pelo grupo de WhatsApp, só pode ser. Então, assim, voltar, isso é muito importante. Isso faz parte da educação. Isso faz parte da nossa educação diária. De olhar olho no olho, de conversar, de saber quais são os problemas do amigo, de tentar ajudar, de saber ouvir, de falar no momento certo, né? Isso faz parte da vida, de falar, por gentileza, bom dia, boa tarde, Sim. como vai? Oh, muito obrigado. Né? Pais, obrigado por vocês existirem, eu amo vocês. Isso é muito Vocês falam para os seus pais que vocês amam eles? Tem que falar. Porque depois a gente vai ficando velho, daqui a pouco eles não estão mais aqui. Aí você, puta, devia ter falado, devia ter beijado mais meu pai, devia ter beijado mais minha mãe. O tempo passa. Gente, isso é educação. Isso faz parte da nossa educação. Da educação nossa no mundo. Né? Dar um beijo no seu avô, na sua avó, dizer que ama ele, dizer que ama o seu amigo. Dizer que ama o seu namorado. Isso é legal, isso é o convívio humano, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Com certeza. Então tem que aproveitar isso. Nossa, que momento reflexivo. O papo tá ótimo, tá fluindo muito. Vamos fazer fluir mais ainda aqui com a nossa próxima placa fala. A gente tem 5 placas aqui, você pode olhar elas, aqui tem 5 temas, você vai escolher um tema para comentar sobre. Esporte escolar é muito interessante. Eu tinha até visto as placas antes, né? E eu acho que tem um tema que é muito legal. Eu acho que a gente fala um pouco de tudo aqui, de esporte escolar, de formação e tal, mas eu acho que a desigualdade social é uma coisa que a gente pode falar, porque eu acho que a desigualdade social dentro do esporte existe muito. Não só a desigualdade social em termos de classe social mesmo, entendeu? Tipo assim, lógico que a criança de classe média, a mais rica, ela tem mais acesso ao esporte do que a criança da classe E, da classe D, enfim. Sim. Isso é uma desigualdade que tem que mudar no Brasil. Ou seja, se o governo ele não tem capacidade de desenvolver projetos, é ele que faça os projetos e entregue para o terceiro setor, como a gente tem visto muito hoje, e o terceiro setor, que são as ONGs, que são as organizações educacionais e sociais, elas possam executar esses projetos. Então, assim, é uma obrigação do governo, ele dá oportunidade para as pessoas, Sim. ele dá oportunidade para as crianças de baixa renda terem acesso ao esporte, terem acesso à cultura, terem acesso à educação. Então, assim, a desigualdade social dentro do esporte, né, que eu estou mais falando, não é só a desigualdade que eu falo de classes, mesmo como eu exemplifiquei agora, mas é de gênero também. Eu vejo hoje no Brasil um segregamento de esporte feminino e masculino. Por que não investir mais nas mulheres do que nos homens? Ou por que o investimento é maior nos homens do que nas mulheres? Eu queria saber qual é o motivo disso, se nos últimos Jogos Olímpicos, quem deu mais medalhas para o Brasil foram as mulheres. Exatamente. Foi o esporte feminino.
Então, será que a gente vai mudar essa cultura agora? Será que as empresas que estão nos ouvindo agora, que alguns empresários, CEOs de empresas estão nos ouvindo, será que eles não têm que realmente ver esse caminho que eles estão seguindo? Se eles não têm que mudar um pouquinho a rota? Só parcial, né? Não imparcial, bicho. Exatamente. Por que que Vou dar um exemplo aqui, vai. Por que que a Nike, ela fornece material esportivo para os homens, no basquete, por exemplo, que fornece, dá tênis e tal, e não dá para as mulheres? Eu vejo que a maioria dos tênis de basquete são masculinos, e eles são lindos, Não, lindos. e por que que eles oferecem isso para os jogadores masculinos para serem os embaixadores e não para as meninas? Exato. Se nós temos aqui no Brasil várias meninas que jogam basquete hoje, que têm títulos importantes. Várias meninas que até pouco tempo, a Érica, por exemplo, que foi campeã com a seleção brasileira, que foi campeã da WNBA, que jogou na Europa, que foi campeã por vários países. Para quem não sabe, mas vai ficar sabendo agora, os últimos títulos do basquetebol brasileiro mais importantes foram o basquete feminino que deram. O Brasil foi campeão mundial em 1994, com Paula, Hortência, Janete, Alessandra, Adriana, Ellen, Leila. O Brasil foi campeão mundial de basquete em 1994. Até então, a hegemonia era Estados Unidos e União Soviética, que depois se transformou em vários países do leste europeu, né? Sim. Mas era Estados Unidos, União Soviética ou Rússia. O Brasil quebrou essa hegemonia com essas meninas maravilhosas, foi campeão mundial. Depois o Brasil foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos em 96. Depois o Brasil foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em 2000. Eu estava lá pitando e eu vi o Brasil ser campeão, ganhar a medalha de bronze. Então, os últimos títulos do basquete brasileiro foram das meninas. E por que tanto investimento nos meninos? E por que falta investimento para as meninas? Por que se não investe nas equipes femininas? Né? Então, assim, essa desigualdade é que me incomoda. Hoje, eu trabalhando desse lado, vendo o lado do basquetebol feminino, me incomoda. Por que as televisões, e eu posso falar de carteirinha porque eu trabalhei lá no Sport TV, trabalhei no Grupo Globo, e como empresa eu tenho zero reclamação, muito pelo contrário, foi uma escola para mim, me ofereceram o melhor, me deram o melhor. Lá eu aprendi a comentar, apresentar, a fazer reportagem, a como funciona uma transmissão, como funciona um programa de televisão. Aprendi tudo lá, aprendi tudo. Tive contato com os melhores, fiquei amigo dos melhores, mas por que hoje o basquete masculino está no Sport TV e o basquete feminino, quando a gente bateu agora lá na porta, eles não querem? Por quê? Qual a diferença? Sendo que a maioria dos títulos foram basquete feminino. E sendo que agora, vocês devem estar acompanhando, a gente tem um fenômeno chamado Camila Cardoso, que está jogando na WNBA, que está sendo aí considerada uma das maiores jogadoras do mundo. Ela está no início da carreira dela. A gente tem mais de 25 meninas no basquete universitário americano, sendo que 3 brasileiras são consideradas ali top 10 hoje do basquete universitário americano. A seleção brasileira, a seleção do Brasil daqui 4 anos, para chegar em 2026, a gente vai chegar muito forte, mas eu te garanto que em 2028, no Mundial 2030, em 2028 em Los Angeles, o Brasil vai brigar por medalha no basquete feminino. E por que não investir agora? Aí lá em 2028, quando o Brasil chegar forte, aí todo mundo vai querer investir no basquete feminino. Aí vão brigar por investir. Mas a gente precisa de agora, porque agora que a gente está formando as meninas. Exato. Não só as meninas que estão lá fora, as meninas que estão jogando aqui na Liga Brasileira. A gente tem muitos talentos aqui. A gente tem a Micaela, que jogou pelo Corinthians na última Liga, que foi a grande revelação da competição com 16 anos. Você imaginou uma menina com 16 anos, a armadora titular de uma camisa como o Corinthians, a pressão que ela sofre, e essa menina foi revelação do campeonato. 16 anos, sabe onde ela está agora? Na Europa. E nos Estados Unidos, ela vai desenvolver o basquete dela lá. Quem que revelou? A Liga Brasileira. Essa menina é um talento. Essa menina está aqui, vai estar na seleção de 28. Vai estar nas Olimpíadas de Los Angeles. Então, assim, por que a gente não investe no basquete feminino? Isso aqui, ó, desigualdade social, não é só social, não é de gênero. Precisa investir nas mulheres nesse país. Com certeza. Bom, o nosso podcast, felizmente, está chegando ao fim. Ah, não dá para ficar o dia inteiro? Não, então, conversar sobre literalmente todos os esportes. Bom, mas a gente tem uma dinâmica.
é o nosso último quadro, que é a gente vai te dar um quadrinho, uma lousa, Tá. e você vai escrever uma frase que você escreveria para todos os jovens e alunos do Brasil. O que Mas você falaria pra eles? responsabilidade. Vamos lá. Bom, enquanto ele escreve, a gente vai mostrar para vocês as Não, eu gosto de nossas. ficar com essa. A gente vai mostrar para vocês as nossas garrafinhas, gente. Não, se você quiser ajudar a gente, apoiar, elas estão apenas por R$ 35. Não esqueça, viu, gente? Se hidratar. Que é importante. Sim. Muito importante, como a gente estava falando agora de esporte, hidratação é essencial, né? Que como você vai Não queria- jogar assim um campeonato sem beber água, Exatamente. né? Pois é. A gente tava falando em basquete, eu nunca fui tão chegada em basquete assim, tipo, mas eu adoro assistir. E também porque a gente tava falando de desigualdade agora, eu vejo que no vôlei tem muito mais mulher também do que homem. E no Exato. futebol tem muito mais homem que mulher. Então vamos lá, a mulherada tem que também Vamos querer. participar aí para Muito. praticar mais esporte, né? Exato. Bom, vamos ver o que ele escreveu aqui. Na verdade, é uma frase importante Uhum. de um escritor, filósofo importantíssimo, que eu curto muito, o escritor. Eu acho que vale para todo mundo, em qualquer idade, e vale para a vida. Que é a frase do Fernando Pessoa. Tudo na vida vale a pena quando a alma não é pequena. Uau! Que lindo! Então, assim, Só para tirar um. para quem não conhece Fernando Pessoa, é um grande escritor português. Os livros dele são espetaculares. Eu gosto muito dessa frase, porque quando a gente tem dentro da gente a força e aquilo que a gente acredita, tudo vai valer a pena. Mesmo aquilo que der errado, porque te serviu de aprendizado. Então, tudo na vida vale a pena quando a nossa alma é gigante. Quando a nossa alma é grande, Quer não é chegar pequena. cada vez mais alto. É isso aí. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada por você ter Foi um vindo. prazer estar com vocês. Prazer O que você achou? Maravilhoso, vocês são maravilhosas. Obrigada, A gente adorou você também. a gente amou. E eu ficaria aqui o dia todo, literalmente. E eu tô aqui de frente, eu tenho certeza disso, que daqui 10 anos vocês estão fazendo muito sucesso. Eu vou falar, eu fui lá quando elas estavam comigo. Eu vou ficar muito orgulhoso do sucesso de vocês. Obrigada. Eu vou chorar. Bom, A gente gente, falou muita coisa importante, né? foi literalmente tudo. Foi. Enfim, muito obrigada a você também que assistiu até agora o nosso episódio. E se você é um especialista, um aluno, e quer ser entrevistado, não esqueça, ó, vá no nosso Instagram e vai no link da bio e se inscreva lá no Forms, que a gente, quem sabe, você não vai estar aqui. E é isso, um beijo, tchau! Tchau!